Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente começa mais um estudo nosso, elevando o pensamento a Deus nesse instante, pedindo aos benfeitores espirituais que possam nos abençoar, que possam direcionar o nosso pensamento, para ampliar-nos a capacidade de entendimento, para absorvermos esta proposta desta obra tão profunda sobre a mecânica da mediunidade, ligada a conceitos científicos e, ao mesmo tempo, transferindo esses mesmos conceitos para a lei da vida, a lei espiritual, a lei que rege a comunicação dos espíritos. Abençoe, Senhor, o nosso pequeno grupo de estudos, abençoe o nosso entendimento, a nossa vontade de alcançarmos um entendimento maior, um entendimento mais amplo, absorvendo, sim, da espiritualidade dos bons amigos, aquilo que há de melhor para traçarmos um caminho mais sólido, mais vigoroso, mais firme, sem muitas dificuldades neste campo ainda tão desconhecido que é a mediunidade. Permaneça, Senhor, em nossos ideais, em nossos hábitos, em nosso pensamento, para que também sejamos dignos da presença dos benfeitores amigos, que junto a nós têm o compromisso de aproveitar melhor esta existência, sabendo que ela é privilegiada por estarmos em contato constante com a doutrina dos Espíritos. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, nós estamos começando hoje o capítulo 3 do livro Mecanismo da Mediunidade. E esse capítulo ele é intitulado Fótons e Fluido Cósmico. Toda vez que a gente fala em fluido cósmico universal, a gente remonta à pergunta de número 27 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vinha estudando os elementos gerais do universo, e ele faz o levantamento de uma questão muito interessante, onde ele vinha estudando primeiro Deus, depois o Espírito e depois as propriedades da matéria. Então, na pergunta de número 27, ele faz o seguinte questionamento: haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem da seguinte forma: sim, e acima de tudo, desses elementos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas, Deus, Espírito e matéria, formam tudo o que existe. É a Trindade universal, que desempenha mas ao elemento material, a matéria, a esse terceiro componente do universo, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Então, aqui nesse intervalo entre espírito e matéria, nós temos o fluido cósmico universal, que faz um papel, né, de intermediário, a fim de que os espíritos tenham uma forma de agir sobre a matéria. Porque até então, o que acontecia com eles? A sua natureza espiritual impedia que eles pudessem agir sobre a matéria e dependiam de um fluido intermediário. Mas se só existe Deus, Espírito e matéria, qual é a natureza desse fluido cósmico universal? E os espíritos já vêm falando a Kardec a respeito disso. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-lo no fluido material, ou no princípio material,
Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não fosse. Como ele é um intermediário, ele está num intervalo que toca tanto o espírito como a matéria. Então, ele tem propriedades especiais que facultam ao espírito a forma, um meio de interagir na matéria. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível pelas inumeráveis combinações e com esta, sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade das coisas das quais não conheceis, senão pequena parte. Então, ele é fluido como a matéria, ele é suscetível de transformações como a matéria, e ele dá uma sequência infinita de formas das quais nós não conhecemos senão pequena parte. É uma afirmação dos espíritos. Não é uma dedução, não é apenas uma imagem pálida que se faça. É o que eles estão colocando para nós nesse ponto. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Olha o que ele está falando para nós. Esse fluido cósmico universal que vai dar estabilidade à matéria. Estabilidade. Então, ele tem que estar imbuído, ele tem que fazer parte da estrutura de formação da matéria, para que não ocorra, né, essa eterna divisão, já que a matéria, na verdade, ela é uma conglomeração, um aglomerado atômico. São átomos que vão se juntando para dar forma. E o que mantém eles junto nesse conglomerado é o fluido cósmico universal, ou fluido cósmico, que está ligado no capítulo de hoje. O que a gente buscou lá no livro dos Espíritos, né? Esta introdução para o estudo dessa noite. Porque, na verdade, a gente vê como que os Espíritos já vinham nos preparando para uma ideia muito maior. Imagina falar de uma matéria quintessenciada que dá qualidades à matéria que nós temos, que desempenha um desdobramento em matérias que a gente só entra pelo pensamento, como as construções espirituais. É uma visão muito mais ampla para a realidade científica daquela época. Então, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos com mais detalhe, as perguntas, as respostas, a gente vê uma chave ali de uma filosofia extremamente avançada para aquela época. Por isso que ela foi entendida por poucos e contestada por muitos, porque a maioria, como nos dias de hoje, faz uma leitura muito superficial daquela proposta. Mas se nós estudarmos ela a fundo, vamos entender que ali está a introdução de toda a evolução científica, moral e cristã da doutrina espírita. Capítulo 3, fótons e fluido cósmico. Primeiro tópico, estrutura da luz. Engraçado a gente estudar essa parte científica da luz. Mas nós também somos luz. Está lá no Livro dos Espíritos, um pouquinho antes. Vamos achar aqui até a pergunta exata, quando ele pergunta que é o Espírito. Pergunta número 23. É o princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do Espírito? O Espírito, com a linguagem humana, não é fácil de ser analisado, porque o Espírito não é uma coisa palpável. Para vós, nós encarnados, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Saibei bem que nada é coisa nenhuma e o nada não existe. Então, ele tenta enumerar
ele tenta classificar o espírito de uma forma que a gente pudesse concebê-lo, como uma chama ou como uma fagulha. Isso são derivações da luz. Jesus tem a oportunidade de dizer: brilhe vossa luz. Então, nós temos uma luz dentro de nós. Naquele fenômeno da transfiguração, aonde ele demonstra a sua natureza íntima, os espíritos veem um sol radiante, uma luz intensa. Será que essa mesma luz que a gente tem artificial em casa, ou a luz natural, que é uma irradiação eletromagnética da nossa estrela, que chamamos de Sol, o princípio é o mesmo? É isso que nós vamos adentrar nessa proposta que começa esta noite. Diz ele para nós: Maxwell, centralizado nos estudos do eletromagnetismo, previra que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressiona os demais corpos. Então, o que ele está falando? Todas as irradiações. Então, se eu ligo um aparelho de som, aquele som, ele me pressiona de alguma forma. Imagina a gente ficar perto de uma caixa de som gigantesca, num volume muito grande. Nós sentimos aquela vibração, mexe com o nosso corpo, porque não é apenas o som, mas é um campo de energia que está sendo, né, jogado, direcionado. Então, aquilo ali movimenta, pressiona. Mas o que Maxwell diz? Todas as irradiações, desde as mais leves, imperceptíveis, às mais agressivas, elas pressionam os demais corpos. Observações experimentais com o jato de uma lâmpada sobre um feixe de poeira mostraram que o feixe se acurvou como se impelido por uma leve corrente de força. Então, pegaram uma lâmpada, acenderam essa lâmpada, tinha uma irradiação de luz dessa lâmpada, e observaram que um feixe de poeira sentia o influxo daquela energia, daquela irradiação eletromagnética da luz, e se curvava diante dela. Semelhante corrente foi medida, acusando insignificante percentagem de pressão, mas o bastante para provar que a luz era dotada de inércia. A luz tinha uma massa. O que é a luz? Se na Trindade Universal nós temos Deus, Espírito e matéria, a luz, ela não é Deus nem é Espírito. Então, ela é uma propriedade da matéria. A matéria tem massa. A massa tem peso. Então, a nossa luz, ela tem um peso. Seria isso? Vamos tentar entender. Os físicos eram defrontados pelo problema. Quando Einstein, estruturando a sua teoria da relatividade no princípio do século XX, chegou à conclusão que a luz, nesse novo aspecto, possuiria peso específico. Então, se ela é uma matéria, ela tem uma massa. E essa massa tem um peso. Ela pode ser insignificante para nós, mas não deixa de existir. E o passo dela existir faz qualificações específicas para a sua natureza. Isso implicava a existência de massa para a luz. Como conciliar vibração e peso, onda e massa? Porque até então, o que nós tínhamos da luz? Vamos pegar aqui, né, uma lâmpadazinha, e essa lâmpada está acesa. Então, nós tínhamos ondas de luz. Aí chegaram-se à conclusão que essas ondas de luz possuem massa. Mas como é que ondas têm massa? E como é que eu vou conciliar um peso para essa vibração?
É um desafio à inteligência daquela época. Não é à toa que grandes mentes encarnaram no início do século XX, no final do século XIX, dando, né, todo essa partida científica para que a gente pudesse hoje tentar entender a proposta que essas mentes trouxeram. Mentes muito mais avançadas, com certeza, mas que também tiveram as suas dificuldades, que tiveram as suas análises, as suas pesquisas, que, como nós fizeram, estudaram junto e buscaram desenvolver as suas próprias percepções. Intrigado, o grande cientista voltou às experiências de Planck, de Bohr, e deduziu que a luz de uma lâmpada resulta de sucessivos arremessos de grânulos luminosos em relâmpagos consecutivos, a se desprenderem dela por todos os lados. Então, o que que ele fala? A luz, ela não irradiava em ondas, ela irradiava em grânulos, em partículas. Mas nós não vimos lá atrás que no salto, né, quântico do elétron, ele produz a luz, e a luz é uma onda eletromagnética que a nossa vista capta. Então, ela é partícula e é onda ao mesmo tempo. Onde a gente vê esse princípio, né, da dualidade onda-partícula, os estudos da física quântica. Pesquisadores da época protestaram contra a assertiva, lembrando o enigma das difrações, das interferências, tentando demonstrar que a luz era constituída de vibrações. Tentando falar que a luz era constituída de ondas, tanto que ela batia num ponto e refletia em outro. Se ela fosse partícula, ela bateria e abraçaria aquele objeto. Einstein, contudo, recorreu ao efeito fotoelétrico, pelo qual a incidência de um raio luminoso sobre uma película de sódio ou potássio determina a expulsão do elétron da mesma película. Elétrons cuja velocidade pode ser medida com exatidão. E genialmente concebeu os grânulos luminosos ou fótons que, arrojando-se sobre os elétrons de sódio e potássio, lhes provoca o deslocamento, tanto com mais violência quanto mais concentrada for a energia dos fótons. Então, o que que ele fala para nós? Esses fótons, que são esses grânulos de luz, que a gente não vê, porque eles são sucessivos, eles são contínuos, nós temos a impressão que a luz é uma projeção única, no entanto, são uma sequência de relâmpagos numa fração de segundo extremamente pequena que os nossos olhos não registram. E que esses fótons que são arremessados, assim que eles atingem, né, uma lâmina, o sódio, o potássio, eles arrancam o elétron delas. Para que isso aconteça, há um choque entre o fóton e o elétron da placa que ele está sendo direcionado. Saltos quânticos. A teoria dos saltos quânticos explicou, de certo modo, as oscilações eletromagnéticas que produzem os raios luminosos. No átomo excitado, aceleram-se os movimentos e os elétrons que lhes correspondem, distanciando-se dos núcleos, passando a degraus mais altos de energia. Efetuada a alteração dos elétrons, se afastam dos núcleos aos saltos, de acordo com o quadrado dos números cardinais, isto é, de 1 para 2 no primeiro salto, de 2 para 4, de 3 para 9, de 4 para 16, e assim sucessivamente. Então, na verdade, ele está falando que num átomo, os elétrons eles vão saltando ao dobro, né, ao quadrado das suas camadas, distanciando-se do núcleo. Na temperatura de 1000 graus centígrados,
Os elétrons abandonam as órbitas que lhes são peculiares em número sempre crescente. Se essa temperatura atingir 100 mil graus centígrados, os átomos passam a ser constituídos somente de núcleos, despojados de seus elétrons satélites, vindo a explodir por entrechoques a altíssimas temperaturas. Aí a gente vai falar assim, mas não existe no nosso planeta nada que esteja a 100 mil graus. Lembremos das experiências nucleares bélicas que nós já tivemos que viver, né? E, por exemplo, o núcleo, né, de uma bomba atômica que foi explodida no Japão chegou a 50 milhões de graus. Imaginemos o que é uma temperatura dessa. E a voltagem que ela gerou, porque ela praticamente destrói totalmente a construção da matéria. Ela chega numa temperatura que gera uma energia tão grande que sai dissipando tudo que está dentro de um raio de quilômetros. É por isso que as pessoas que estavam mais próximas da explosão nuclear, elas tiveram a sua constituição física desintegrada. Não houve, né, nada que suportou aquela temperatura e aquela energia devastadora que parte justamente do quê? De um decaimento atômico. Quando o urânio bombardeado ali por uma série de outros componentes explosivos começa a fazer o decaimento, ele vai se transformando em outros subprodutos e cada vez que ele faz esse decaimento, ele acaba gerando uma nova onda de energia e aqueles átomos em destruição completa, liberando uma energia devastadora. Infelizmente, né, a princípio foi usada com fins bélicos, de conquista, de destruição, matando, né, a princípio 80, 90 mil pessoas, e daí, com o passar do tempo, pelas consequências da radioatividade, chegando a números que nunca foram totalmente registrados. Esta questão nuclear é uma questão muito profunda, né? A gente, às vezes, tem muito medo dela, no entanto, ela tem também fins de conforto, de eletricidade, de exames, que a gente necessita para o nosso próprio desenvolvimento da saúde. Quando nós vamos fazer, por exemplo, um processo de radioterapia, nós usamos a radiação para a destruição de células cancerígenas. Então, ela tem que ser muito localizada, tem que haver toda uma proteção na aparelhagem, para que não haja queimaduras, para que o excesso também não venha danificar tecidos saudáveis. E são elementos radioativos que, se forem expostos, podem causar o câncer, ao invés de ajudar na própria cura. Então, entender bem esses processos faz com que a gente saiba aproveitar recursos que são naturais. A partir do momento que se acelera o decaimento, sim, passa a ser sintéticos. Na energia elétrica não é diferente. Uma usina atômica, ela usa a fissão nuclear para poder gerar calor, temperatura, ferver água, gerar vapor, movimentar turbinas que vão gerar energia elétrica. Então, são processos que alguns países dependem, porque talvez faltem recursos naturais, sejam de vento, de estrutura, para desenvolvimento de hidrelétricas, termoelétricas, todas com seus impactos ambientais calculados. Mas a usina que mexe com produtos nucleares, atômicos, ela reserva um risco maior e precisa-se de um grande trabalho, de uma grande estrutura, de uma grande segurança para evitar acidentes, como nós tivemos em Chernobyl, na Ucrânia. Reportando-nos, pois, à escala de excitação dos sistemas atômicos, vamos encontrar a luz conhecida na Terra, como oscilação eletromagnética em comprimento médio de onda, que nasce no campo atômico quando os elétrons, erguidos das órbitas ampliadas pelo abastecimento de energia, retornam às órbitas primitivas, veiculando a sua energia de queda. Então, o que ele está falando para nós? Esse mesmo elétron que faz o salto, por exemplo, da primeira para a segunda camada,
Quando ele retorna da segunda para a primeira, ele emite uma onda que classifica-se como luz. Mas nós não falamos que a luz são partículas, são fótons. A partir de agora, fótons ou partículas e ondas vão ter a mesma classificação. Quando nós estudamos, por exemplo, o princípio da física quântica, que nasceu da experiência da dupla fenda, nós vamos ver que, ora, o elétron se comportava como ondas e, ora, ele se comportava como partícula, a partir da ação do observador. Então, ondas ou partículas têm a mesma natureza. Partículas que formam uma estrutura de alvenaria, como a nossa casa, na verdade, na sua identidade mais íntima, são ondas que estão aglomeradas. À medida que elas vão se dissipando, que elas vão deixando de estar nesse estado de coagulação, elas vão se tornando mais etéreis e vão se tornando de uma outra propriedade que foge à nossa capacidade de visualização. O exemplo disso que nós vemos lá no princípio é da água. A água é a matéria num estado líquido. É um estado que você consegue atravessar com uma certa dificuldade. Se você congelar ela, ela se torna o gelo. E o gelo vai estar no estado bruto da matéria, no estado, né, da matéria firme, da matéria que você pode segurar. Se você aquecer esse mesmo componente, ele vai estar no estado de vapor. E esse, então, não oferece nenhum tipo de resistência para que você passe por ele. Então, nós vemos justamente que uma única apresentação da matéria, à medida que se muda a temperatura e pressão, ela toma formas diferentes. Ela era um líquido, um fluido, ela se tornou o gelo, uma pedra, e ela se tornou o vapor, um gás, apenas alterando temperatura e pressão. Quando nós temos uma erupção vulcânica, e temos a lava que sai, que explode, que cai, que escorre como um rio, e à medida que ela vai esfriando, ela vai se tornando rocha. Na verdade, aquilo ali é a rocha vulcânica que está tão aquecida que faz com que os átomos afastem uns dos outros e emitam uma luminescência a partir do momento que eles estão em agitação constante. A partir do momento que vai resfriando, ela vai se compactando como uma pedra, como um mineral bruto, e torna-se novamente a estrutura do mineral da pedra. Um mesmo elemento que toma duas formas, uma líquida viscosa e a outra sólida, a partir de uma diferença de condições específicas. Se excitarmos o átomo com essa energia, apenas se alteram aqueles elétrons da periferia, capazes de superar facilmente a força atrativa do núcleo. Isso aqui nós estudamos também no capítulo passado. Para que o átomo, né, ele possa liberar os elétrons, vamos fazer uma visão atômica superior, como se fosse um sistema solar. Para que esses elétrons que estão mais distantes do núcleo, eu preciso de pouca energia. E para que eu movimente esses que estão mais próximos do núcleo, eu preciso de mais energia. Esses que estão distantes, eles vão produzir para nós as ondulações das luzes que nós conhecemos, das luzes, né, de ondas bem maiores, como o vermelho, e a partir do caminho daqui para frente, nós vamos ter o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o violeta, até chegarmos mais próximos do núcleo, onde teremos uma outra estrutura de ondas. Compreenderemos, portanto, que quanto mais distante do núcleo, mais comprido será o salto, determinando a emissão de uma onda mais longa.
e por esse motivo identificada por menor energia. E quanto mais para dentro do sistema atômico se verifique o salto, tanto mais curta e, por isso, de maior poder penetrante a onda exteriorizada. Lembremos, por exemplo, que os raios-x demandam uma grande energia para serem, né, produzidos, porque eles vão movimentar elétrons que estão muito próximos do núcleo. E para que você possa romper a atração que aquele núcleo faz com aqueles elétrons mais próximos, é uma demanda de energia muito grande. Então, quando ele solta e retorna, ele emite o raio-x. O raio-x é aquele raio de penetração que atravessa a matéria que está um pouco mais dissipada, que é a nossa matéria de músculos, de nervos, e choca-se apenas onde ela está mais compactada, como os ossos. Por isso, ele é um exame, né, de observação de fraturas, de estrutura óssea, de calcificação, porque ele atravessa os órgãos, os fluidos naturais, os líquidos do corpo, mas ele choca-se com a estrutura do esqueleto humano. Mais um tópicozinho, né? Efeito Compton. Buscando um exemplo, verificaremos que a estimulação das órbitas eletrônicas externas produzirá a luz vermelha, formando de ondas longas, enquanto o mesmo processo de atrito das órbitas, que lhe segue na direção do núcleo, originará a irradiação azul, formada de ondas mais curtas, e a excitação nas órbitas mais íntimas provocará a luz violeta de ondas mais curtas ainda. Observemos que alguns trabalhos mediúnicos, eles são feitos com baixa luminosidade. Alguém pode perguntar, né? Ah, mas então se eu tiver que fazer um trabalho mediúnico durante o dia, onde eu não consiga interromper a luz, vai ser inviável? Não. Mas a luminescência em excesso, ela cria dificuldades principalmente para o ectoplasma. Por exemplo, as reuniões de materialização, elas eram realizadas e ainda são em alguns lugares em total penumbra. Não pode haver uma luz que adentre a câmara, principalmente onde o médium está em estado de sonambulismo profundo, porque aquela luz, ela vai fazer uma dissipação da estrutura orgânica do médium. Ela vai fazer com que haja quase que uma desmaterialização do médium. Então, é necessário uma escuridão completa para que ele possa eliminar o ectoplasma. Esse ectoplasma vai ser materializado pelos espíritos, dando formas, curas, energias, e depois ele também é metabolizado e reabsorvido pelo médium para a sua saúde, para a saúde do seu corpo físico. Uma reunião mediúnica, nós também temos a emancipação do ectoplasma, mas não dentro de um campo visível. Um médium em comunicação, ele está exalando energias e está interagindo com todas as outras pessoas que estão na sala. Por isso é necessário que haja muito conhecimento e respeito, porque qualquer pensamento que fuja ao bom comportamento, né, ao protocolo que se cobra por estar dentro de um trabalho de mediunidade, ele pode e interfere no equilíbrio e na saúde dos médiuns. Claro que a espiritualidade tem filtros, tem como diminuir a ação, tem como isolar pessoas, mas é um trabalho a mais que se faz a partir de um desequilíbrio pessoal, de uma falta de conhecimento, de talvez uma falta de preparo para estar presente naquele trabalho. E nos trabalhos mediúnicos, nós também temos a redução da luz. E justamente, às vezes, colocamos ou a luz vermelha, né, que pouca interferência tem sobre as pessoas, ou a luz azul, violeta, que tem uma ação muito mais forte, porque são ondas diversificadas. Ah, mas a gente só faz uma pintura na lâmpada, né, a energia é a mesma. Mas a projeção
daquela energia, tomando aquela cor, ela vai se interagir em cada um de nós. Tanto que existe o trabalho da cromoterapia, onde nós somos expostos a um tratamento de luz, aos banhos de luz ultravioleta, de luz azulada, de luz alaranjada, cada uma com propriedades que podem equilibrar a saúde, trazendo bem-estar e tranquilidade ao paciente. Hoje em dia, existem diversos estudos a esse respeito. Então, por exemplo, quando você vai a um restaurante, ele já é pintado dentro de uma cor que lhe produza um estado emocional de acordo com aquilo que eles querem a nível de consumo. Os hospitais são pintados em cores que levam tranquilidade. E também as casas, né, mais badaladas, talvez as casas que promovam, né, uma certa agitação, buscam cores mais avermelhadas, porque são cores ligadas às energias mais superficiais do campo emocional, aonde vão trazer resultados específicos à proposta de conteúdo que eles abrangem. Então, se a luz tem esse efeito, o som da mesma forma. Quanto mais alto você põe o som, menos você consegue raciocinar dentro dele, porque aquilo toma por completo a sua mente, ocupa totalmente. E vai trazer consequências emocionais, vai trazer resultados diversificados a partir da exposição que se faz a esse tipo de ondas que tem essa dualidade. Elas podem estar agindo como ondas, como podem estar agindo como partículas. Em todos esses processos, continua nos falando aqui André Luiz, de irradiação, o poder do fóton depende do comprimento da onda em que se manifesta, qual ficou positivado no efeito Compton, pelo qual uma colisão provocada entre fótons e elétrons revela que os fótons, fazendo um ricochete no entrechoque, descarregam energia, baixando a frequência da própria onda, originando assim a luz mais avermelhada. É aquilo que a gente colocou aqui quando eles eram projetados sob, né, uma lâmina de sódio ou de potássio. O fóton bate e arranca aquele elétron dali, fazendo o quê? A projeção de uma luz de cor diferente. Fórmula de de Broglie. A evidência do fóton vinha enriquecer a teoria corpuscular da luz. Passaram-se então a conceber a luz como um feixe de partículas que são arremessadas sobre cada um de nós. E, entretanto, certos fenômenos se mantinham à margem, somente explicáveis pela teoria ondulatória que a ciência não aceitara até então. Até esse momento tinha-se aquela dúvida, ou é partícula ou é onda. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Nós somos partículas ou somos onda? A matéria que está à nossa volta, o ar que nós estamos respirando, a luz que chega até nós, o som que alcança os nossos ouvidos, é onda ou é partícula? Foi o estudioso físico francês Louis de Broglie que compareceu no cenário das contradições, enunciando o seguinte princípio: compreende-se que as ondas da luz, em certas circunstâncias, procedem à feição de corpúsculos, como foi colocado por Maxwell lá no começo do capítulo. Se ela pressiona, né, a poeira a ponto de fazê-la envergar, mesmo que de forma mínima, quase imperceptível, ela então está comportando como partícula, e não como uma onda que atravessaria aquele feixe de poeira sem nenhuma interferência. A feição de corpúsculos, por que motivo os corpúsculos da matéria
em determinadas condições, não se comportarão à maneira de ondas. Então, o que que esse físico francês nos faz pensar? Se a luz é uma onda, mas se comporta em determinadas situações como partícula, por que que a partícula, em determinadas situações, também não se comporta como uma onda? O que que ele vinha falar para nós? Tudo que está na forma de partícula, na forma de mineral, na forma de líquido, também pode ser uma onda que está adormecida naquela condição, mas que dependendo de condições especiais, ela pode mudar a sua natureza íntima. E acrescentava que cada partícula de matéria está acompanhada pela onda que a conduz. O que que ele está falando? Nós somos um conglomerado de ondas que estão aglutinadas, que estão coaguladas na forma de partícula. Mas, se houver um superaquecimento, esta forma humana que se deu através dessa coagulação de ondas se dissipa em ondas e se desfaz por completo. Era um pensamento um tanto quanto polêmico para a época. Hoje em dia, plenamente compreensível, a partir das experiências e dos experimentos que a física quântica nos trouxe. Suportando hostilidades e desafios, devotou-se a minuciosas perquisições e criou a fórmula para definir o comprimido da onda conjugada ao corpúsculo, entendendo-se, desde então, que os elétrons arremessados pela válvula de Röntgen, quando originaram oscilações curtas, aproximadamente 10.000 vezes reduzidas que a da luz, são transportadas por ondas tão curtas como os raios-x. Então, na verdade, ele faz essa proposta para nós, e a partir daí a gente começa a pensar a um nível universal. Se ele estiver certo, tudo aquilo que nós estamos vendo é uma pequena parcela que está coagulada, que está no nosso campo de visão, que está no nosso campo de percepção. Hoje nós temos telescópios que estão fazendo fotos em raio-x, fotos em infravermelho, e cada um descobre algo a mais, algo além, percepções muito mais nítidas. Por quê? Porque a nossa percepção do universo é muito pequena. A nossa percepção da realidade é extremamente pequena. A gente só consegue ver as ondas que estão aglomeradas. A partir do momento que elas desaglomeram, que elas desacoplam, elas se tornam totalmente invisíveis para nós. Se você pegar, por exemplo, o corpo físico de uma pessoa que está encarnada, ela tem uma constituição orgânica. Retirando-se dela o espírito, o fluido vital, se dá a morte orgânica. Se formos observar aquela estrutura que até então tinha vida, vitalidade, movimento, combatia as infecções, perde essa energia vital e começa a se decompor em outras substâncias, em outros produtos, resistindo apenas à estrutura de cálcio que forma a nossa estrutura esquelética. Isso é uma decomposição orgânica, natural do nosso processo, mas mostra uma transformação de uma estrutura física em uma outra realidade. A aglomeração daquelas partículas se dissipa totalmente, se transforma. O movimento espiritual de vida que havia ali parte para o mundo espiritual num outro desdobramento de matéria, que também com pouco e com o tempo vai se depurar. E essa matéria que sai do corpo físico, ela leva consigo uma expansão maior do seu próprio sentimento. Tanto que nós somos reconhecidos pelos espíritos pela nossa intimidade, pela realidade do nosso pensamento. Eles nos leem, eles nos
entendem em profundidade. Nós não conseguiremos enganar os espíritos fingindo ser aquilo que não somos, porque apresenta-se na nossa natureza. Então, uma pessoa que desencarna com péssimos costumes é alguém de perispírito muito denso. E o perispírito muito denso é um perispírito materializado, porque os valores que ela tinha na vida foram valores materiais, sensuais, imediatistas, violentos. Então, é um ser quase que corpóreo, quase que encarnado. Está numa dimensão de vida maior, mas extremamente limitado pela sua condição mental e emocional. À medida que esse ser começa a melhorar, a se depurar, a sua constituição deixa de ser tão grosseira. E para ela deixar de ser tão grosseira, ela começa a fazer o quê? Um distanciamento dos átomos da constituição do perispírito. Eles que pareciam ser um mineral como o nosso corpo físico, agora começam a ter uma composição mais vaporosa. Eles começam a se dissipar, e aí vem a iluminação, porque os saltos quânticos dos próprios átomos que compõem geram luz. Quando a gente lê aquele livro, Voltei, a história do irmão Jacó, tem uma passagem muito interessante, porque apesar de ser espírita, trabalhador da linha de frente, presidente da Federação Espírita Brasileira, ele pensou consigo em desencarnar e chegar ao mundo espiritual um espírito iluminado. Mas isso não se deu, ele chegou ao mundo espiritual totalmente sem luz. Quem tiver a oportunidade de ler o livro, ou que já tenha lido, vai fazer essa constatação, que a maior decepção dele foi ter chegado ao mundo espiritual e não ter visto nele a luz que ele buscava. Ele estudava a doutrina espírita. Ele conhecia as obras de Chico Xavier, foi um grande incentivador dessas obras. E via que os espíritos superiores, eles brilhavam. Eles tinham uma luz própria, como no desdobramento de Jesus, que ele mostra que ele era uma luz, né, um sol que iluminou todos que estavam à sua volta. Já era a sua estrutura emocional pura. E ele, então, vê aquilo ali como um grande desafio para a sua adaptação espiritual. E ele se entende com os espíritos protetores, que pedem a ele paciência, que ele pudesse, né, trabalhar no mundo espiritual, como ele começou a trabalhar na Terra, em benefício da doutrina espírita, para que ele fosse se depurando. E que essa iluminação, ela viria como consequência da sua mudança. Então ele vai vivendo aquele livro, ele começa, né, a frequentar o educandário no mundo espiritual. E quando nós chegamos lá no final do livro, no penúltimo capítulo, se não me engano, intitulado Novo Despertar, ele voltava do educandário espiritual que ele estudava para a sua residência, e ele é cercado por uma falange de padres desencarnados. Padres que também, como ele, não haviam alcançado a iluminação. Eram pessoas imediatistas, materialistas, que visaram outros valores que não foram os do espírito. E muitos deles o reconheceram, porque quando encarnado, ele também havia sido um inimigo da igreja, a igreja perseguia o espiritismo, era uma época muito difícil, e ele também não poupou os eclesiásticos, ele também, de certa forma, devolveu aquelas agressões verbais, aquela troca de energia, né, de pior nível. E esses padres começaram a amedrontá-lo, dizendo: e aí, Jacó, o que que o Espiritismo fez por você? Você está igual a nós mesmos. Olha o seu estado. E ele realmente não tinha luz. E ele lembrou que, quando encarnado, ele devolvia injúria por injúria. Mas ali ele estava aprendendo realmente. E ele viu que toda a sua vivência naqueles valores que ele alimentou não o tornaram um espírito de luz. Então ele se ajoelhou diante daqueles espíritos e começou a orar.
Porque se ele, né, que conheceu a doutrina espírita, ainda precisava de tanto, ainda estava tão longe da iluminação, quanto mais aqueles espíritos que ali estavam em condição miserável. Então ele conta, neste capítulo, que surgiu ao seu lado uma luz, enquanto ele orava, né? Como o Evangelho nos recomenda, por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Ele orando para eles e pedindo a Deus que pudesse, né, perdoar aquelas ofensas que ele estava recebendo e que ele mesmo não via como ofensa, assim como uma realidade da sua própria condição espiritual. Essa luz surgiu à sua volta. E a luz incomoda as trevas. A partir do momento que surgiu aquela luz, aquelas almas eclesiásticas ainda infelizes se sentiram ameaçadas, assustadas e partiram em demanda. Aí, quando ele abre os olhos, vê-se sozinho e vê-se iluminado, ele então começa a orar agradecendo a Deus, porque pensando ele, né, algum espírito escutou a sua prece e apresentou-se ali para defendê-lo. Neste momento surge a entidade espiritual de Bittencourt Sampaio, e que diz a ele: não, Jacó, essa luz que agora surge, ela não vem de fora, ela vem de você mesmo, porque você está vivendo a proposta evangélica. Você agora está orando pelos que te perseguem, pelos que te caluniam, não está devolvendo mais injúria por injúria. E quando a gente vence a nós mesmos, nós nos tornamos mais leve. E quando a gente se torna mais leve, com certeza, nossos átomos que compõem o perispírito, eles afastam a ponto de emitirem ondas de luz. Brilha a vossa luz, vem da mudança do sentimento, da mudança do emocional. Então, como é que eu vou me tornar um espírito iluminado? A luz já está dentro de mim, como diz o físico francês. Em cada partícula nossa, ela já existe em estado latente. E como é que ela vai acender? Como é que ela vai iluminar? Se eu não mudo, se eu continuo a mesma pessoa, difícil de lidar, que não perdoa, que não entende a proposta, que não quer corromper o seu modo de ser, de ver, de agir, que critica, que julga, que discrimina, que aponta o dedo. Como se eu fosse alguém acima daqueles que eu vejo tão baixo. Quando eu começar a olhar para eles e ver que a minha realidade espiritual é extremamente igual ou até inferior, porque eu só consigo me incomodar com aquilo que existe dentro de mim, e na maioria das vezes é um conflito que eu ainda não consegui solucionar, eu então passo a ver que quem tem que mudar sou eu. Não vai vir nenhum espírito iluminado e vai implantar em nós uma luz que nós não temos. Nós só vamos crescer espiritualmente, nos iluminar espiritualmente com uma mudança. Se nós desencarnarmos da mesma forma que encarnamos, nossa vivência dentro da proposta espírita foi um grande desperdício. E se nós estamos aprendendo com essa proposta que é possível fazer a luz que está dentro de nós brilhar, dependendo apenas de uma ação de movimento emocional, sentimental, destinado, né, direcionado à proposta que nosso Senhor nos ensinou, está nas nossas mãos a autoiluminação. Meus irmãos, estamos aproximando do final do nosso trabalho. E toda vez quando a gente encerra o nosso trabalho, nós pensamos no lar cristão Paulo de Tarso e direcionamos o nosso pensamento até a instituição, para que os nossos companheiros que lá estão possam receber a energia do nosso pensamento, mas também do nosso sentimento.
do carinho, do sentimento que possamos levar até eles. E neste fim de semana, onde nós aproximamos de um período eleitoral, nós também pedimos a Deus que abençoe ao nosso planeta, né, ao nosso país. Pedimos a Ismael, esse anjo que o nosso Senhor selecionou a cuidar do desenvolvimento espiritual de nosso país para que se torne coração do mundo, pátria do Evangelho. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo primeiro pelo lar cristão, pelos nossos companheiros que estão mais próximos à desencarnação, pelo menos organicamente, não pelas leis kármicas que nós desconhecemos por completo, mas que estão consumindo a sua existência e terminando seus dias numa instituição de paz, que recebam o nosso carinho e o nosso abraço. E pedimos a Ismael, anjo de nosso Senhor, que abençoe o povo brasileiro, que nesse período possamos estar em paz, possamos fazer as nossas escolhas baseadas em nossos valores e que aqueles nossos irmãos que assumem cargos nessa área pública extremamente delicada possam valorizar a oportunidade de usar os seus recursos para nivelar as diferenças sociais, para melhorar a vida do próximo, para trazer segurança, educação e qualidade de vida, para que possamos ter no nosso planeta, desde já, uma introdução da vida espiritual superior. Se ainda não é assim, Senhor, com certeza é porque o nosso pensamento, o nosso comportamento ainda não nos faz credor de viver os prazeres celestes neste mundo, mas que na nossa consciência eles já existem. E nós buscamos eles através da consciência tranquila daqueles que são capazes de superar as próprias inferioridades, buscando apaziguar os corações alheios, levando sempre uma palavra de paz e de bom ânimo, levando sempre a compreensão, não deixando que os valores pessoais, a agressividade, o próprio atrevimento das ações possam corromper a tranquilidade do nosso próximo. Abençoe-nos, Senhor, abençoe nosso grupo de estudo, continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, agradeço a todos que estiveram presentes conosco e peço a vocês que